Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula trabalharemos com a psicologia sociohistórica de Vygotsky e suas possíveis contribuições à educação. O texto base é o de Lute, a proposta de Vygotsky, a psicologia sociohistórica. Vamos apresentar brevemente o autor. Vygotsky nasceu em 1896, na Rússia, e morreu em 1934. Em sua curta vida, ele escreveu uma ampla e importante obra, da qual apenas alguns livros foram traduzidos para o português. Entre eles, o livro A Formação Social da Mente e o livro Pensamento e Linguagem, que são livros bastante importantes para quem deseja conhecer mais sobre a proposta teórica vygotskiana. Vygotsky teve uma formação multidisciplinar, né? Se interessou pela literatura, pela psicologia, pela medicina. Quando a gente fala em Vygotsky no Brasil, nós nos deparamos com algumas questões que dificultaram, né, o conhecimento da sua obra. Uma dessas questões foi justamente a tradução das suas obras do russo para o português. Nessas traduções, durante algum tempo, os livros vieram com alguns erros, inclusive erros, omissões conceituais, né? E essa questão é bastante trabalhada pela professora Zóia Ribeiro Prestes, que fez a sua tese de doutorado lá na UNB, que é a Universidade de Brasília, justamente sobre essas dificuldades de tradução da obra vygotskiana para o português, o que pode ter gerado, né, alguns erros no entendimento mesmo da sua proposta original. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, a minha indicação é a própria tese da professora Zóia, que chama Quando Não É a Mesma Coisa, Análise de Traduções de Levi Seminovich Vygotsky no Brasil e as repercussões no campo educacional. O materialismo histórico dialético é o ponto de partida, né, da proposta teórica do Vygotsky. Vygotsky afirma que mudanças históricas na sociedade e na vida material vão produzir mudanças na natureza humana, né, na consciência, no comportamento. A teoria do Vygotsky ela foi desenvolvida na Rússia, né, pós-revolução, que se encontrava num estado lastimável, né? Isso está colocado no texto base de vocês, que precisa ser lido, estudado, né, e comparado com o que a gente vai trabalhar aqui agora. Tudo, né, na Rússia pós-revolução estava para ser reconstruído, e um dos mais sérios problemas a enfrentar era justamente da educação, com índice altíssimo de analfabetismo, chegando próximo aí dos 70%, e o objetivo maior era, então, construir, sob a tutela da teoria marxista, uma nova sociedade, o que implicaria também a construção de uma nova ciência. Havia divergência contra o próprio materialismo dialético, né? Tanto que a teoria de Vygotsky ela foi banida e depois foi integrada, né, na própria Rússia, na tentativa de se explicar aí o humano, né? Diante de tal quadro, o Vygotsky propôs, então, o que ele chamou de uma nova psicologia, que baseada, né, no método e nos princípios do materialismo dialético, compreendesse o aspecto cognitivo a partir da descrição e da explicação das funções psicológicas superiores, que na visão do Vygotsky são determinadas histórica e culturalmente, ou seja, né, ele propõe uma teoria marxista do funcionamento intelectual humano que inclui tanto a identificação dos mecanismos cerebrais que são subjacentes à formação e desenvolvimento das funções psicológicas, como a especificação do contexto social em que esse desenvolvimento ocorre. Os grandes objetivos da teoria, então, do Vygotsky são caracterizar os aspectos que são tipicamente humanos, né, do comportamento, e elaborar hipóteses de como essas características vão se formando ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo, né? Coloquei aqui para vocês a referência, né, de um dos livros que eu disse ser bastante importante, né, que é A Formação Social da Mente, o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, onde está aí esses objetivos, né, que são objetivos a serem atingidos pela teoria.
Bom, voltando, né, para o nosso texto que embasa, né, essa nossa videoaula, nós vamos falar sobre algumas assertivas da teoria vigotskiana que estão descritas no texto de Lute, né? Primeiro, o homem, ele é um ser histórico-social, ou mais abrangentemente, um ser histórico-cultural. Então, o homem, ele é moldado pela cultura que ele próprio cria, né? Uma vez que o homem é criador da cultura. B, o indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o outro e por ele próprio que o indivíduo é determinado. E é na linguagem e por ela própria que o indivíduo é determinado e é determinante de outros indivíduos, né? Portanto, nessa relação. C, a atividade mental, ela é exclusivamente humana e é resultante da aprendizagem social, da interiorização da cultura, né, que nós mesmos produzimos, e ao produzi-la também somos aí influenciados por ela, e das relações sociais. D, o desenvolvimento, ele é um longo processo que é marcado por saltos qualitativos que ocorrem em 3 momentos, né? Da filogênese, né, que é a origem da espécie, para a sociogênese, que é a origem da sociedade. Depois, da sociogênese para a ontogênese, que é a origem do homem. E depois, da ontogênese para a microgênese, que é a origem daquele indivíduo único. E o desenvolvimento mental é, em sua essência, um processo sociogenético, né, que depende dessas relações sociais. F, a atividade cerebral superior, ela não é simplesmente uma atividade nervosa ou neuronal superior, mas uma atividade que interiorizou significados sociais que foram derivados de atividades culturais, né? Atividades culturais essas que foram mediadas pelos signos. G, a atividade cerebral, ela é sempre mediada por instrumentos e por signos, né? Portanto, a relação do homem com o mundo nunca é uma relação direta, mas sempre uma relação mediada. Mediação, conceito extremamente importante para a teoria. H, a linguagem é o principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E a linguagem, ela compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, artística, musical e matemática, ainda que o Vygotsky tenha dado bastante ênfase na fala. J, o processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico. E as estruturas de percepção, atenção voluntária, memória, emoções, pensamento, linguagem, né, resolução de problemas e o comportamento humano, eles vão assumir diferentes formas de acordo com o contexto histórico, social da cultura. A cultura, ela é interiorizada sob a forma de sistemas neurofísicos que constituem parte das atividades fisiológicas do cérebro, as quais permitem a formação e o desenvolvimento dos processos mentais superiores, né? Essas premissas, essas assertivas, estão todas descritas no nosso texto base, merecem ser relidas e refletidas, ok? Outro conceito extremamente importante da teoria, sobretudo para os educadores, né, e que vai buscar a relação entre desenvolvimento e aprendizagem na teoria, é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, e vocês também vão encontrar em alguns textos com o nome zona de desenvolvimento imediato. Vygotsky fala de 2 níveis de desenvolvimento, né? Um nível de desenvolvimento que ele chamou de real, que é aquilo tudo que a criança já consegue fazer sozinha, né? Então são tarefas que a criança realiza de forma independente, então nós olhamos para esse desenvolvimento sempre de forma retrospectiva, né? Olhamos para aquilo que a criança já faz, e um outro nível de desenvolvimento chamado de nível potencial ou proximal,
que é a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais velhos, né? E o desenvolvimento é aquele desenvolvimento que está aí em vias de acontecer. Vamos conversar um pouquinho mais, então, sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é esse conceito bastante importante para você, professor. Para a teoria sociohistórica, então, a zona de desenvolvimento proximal seria o local, e aí vou colocar entre aspas, né, porque é um local metafórico, né, que a gente imagina a partir do desenvolvimento real e potencial, onde o educador pode e deve fazer a intervenção junto ao seu aluno, ok? A teoria de Vygotsky, ela é bastante rica, né, no incentivo ao papel e à atuação do professor. Então, o professor aqui, nesse sentido, ele é um mediador extremamente importante que vai reconhecer essas zonas de desenvolvimento proximal e, a partir daí, vai poder fazer as suas intervenções junto à criança, tá? Nesse desenho que eu coloco aqui para vocês, né, eu volto, então, à conceituação do nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança, então, já consegue fazer sozinha. Então, vou dar como exemplo aqui, né, por exemplo, andar. Ela já consegue andar sozinha, veja lá, é um nível de desenvolvimento real. E um nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança pode fazer com a ajuda de alguém. Aqui coloquei como exemplo andar de patins. Então, por exemplo, a criança quer aprender a andar de patins, mas ela ainda não consegue andar sozinha. Mas ela já consegue ficar ali em pé, em cima do patins, mas ela ainda precisa de alguém que segure-a pela mão, né, que intervenha junto a isso, que fique ao seu lado, que ajude no equilíbrio, né, que faça intervenções justamente nesse espaço entre aquilo que ela já pode fazer sozinha, que é andar, correr, pular, se equilibrar, e aquilo que ela pode fazer com a ajuda de alguém e que deseja fazer, que no caso aqui é andar de patins, né? A zona de desenvolvimento proximal seria esse espaço onde nós podemos intervir. Então a gente vai lá literalmente, ó, segura na mão, né? Ajuda no equilíbrio, fica ao lado e faz essa intervenção até que ela possa andar de patins completamente sozinha. A partir do momento que ela consegue, né, que ela tem essa aprendizagem e esse desenvolvimento, porque aprendizagem e desenvolvimento se relacionam aqui, né, na proposta vygotskiana, esse desenvolvimento passa a ser real, né? E, portanto, um novo potencial vai se colocar. Então, o desenvolvimento ele vai acontecendo assim, né? A partir dessa relação, dessa íntima relação entre aprendizagem e desenvolvimento, num movimento dialético, de troca, de reconstrução, de intervenção do outro, né? E do meio, sempre para que a criança possa ir aí saindo, né? Desse potencial, criando um novo real e, a partir dessas intervenções, aprendendo e se desenvolvendo. Tá? Então, por isso que a teoria sociohistórica de Vygotsky é, sim, uma teoria bastante importante, que valoriza muito o papel do professor, que merece ser estudada e entendida. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.